Durante evento em comemoração ao Dia das Mulheres, Lula voltou a chamar o impeachment de Dilma Rousseff de golpe e a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista aproveitou o momento para apresentar medidas que determinam a obrigatoriedade da equidade salarial de gênero, criação da licença maternidade a atletas que recebem bolsa e regulamentou o programa de saúde menstrual. Em seu discurso, Lula chegou a dizer que Bolsonaro incentivava a violência contra as mulheres e afirmou que está promovendo o aumento da participação feminina na política, mas que esse é um trabalho demorado. É um processo que começou em 2003, quando ganhamos as primeiras eleições. É um processo que continuou com a companheira Dilma, quando ela ganhou em 2010. Mas é um processo que vocês percebem que recebeu, ou melhor, sofreu um retrocesso muito grande a partir do golpe de 2016 na companheira Dilma Rousseff e sofreu um golpe ainda maior depois que o Coisa foi eleito presidente da República desse país. Vocês viram o retrocesso, não apenas que as mulheres sofreram, o retrocesso que a sociedade brasileira sofreu, o retrocesso que as conquistas sociais e os avanços sociais sofreram nesse país. Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fez elogios às medidas anunciadas pelo petista e chamou Lula de presidente masculino de alma feminina. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade e análise, Zé, sobre essas falas de hoje do presidente por aí. Salve, Zé. Pois é, foram muitas homenagens merecidas aqui no Congresso, através de votação de projetos de lei, no Judiciário e agora também no Palácio, e tudo homenageando a mulher. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, amigos e colegas aqui de bancada, Alain, Pavinato, Mota, e boa noite a você que nos acompanha, boa noite a todas as mulheres. Queria fazer uma homenagem especial a todas elas. Olha, Vitor, a fala do Lula é de quem ainda está em cima de um palanque, é de quem ainda está rancoroso e que veio para fazer vingança, e isto é muito grave. É normal que uma eleição ela dure mais tempo, né? Primeiro é preciso ser eleito, depois tomar posse, formar o governo e depois governar. E se preocupar ao governar com a governabilidade. A governabilidade se faz em desatar nós e buscar mais aliados em vez de mais adversários. E Lula não está fazendo isso. Ele está alimentando exatamente esse rancor que veio da campanha eleitoral. Todos sabem por aqui de que não se governa com a equipe de campanha, se governa com a equipe de governo nova, formada exatamente para gerir o país. E Lula está tentando governar com a equipe de campanha que traz aquele ódio, que traz aquele ressentimento que não é próprio de um presidente da República. Falar em golpe é jogar ressentimento muito mais atrás do vice escolhido por ele. Foi o Lula que foi atrás do então presidente do MDB, Michel Temer, e pediu e insistiu para que ele fosse vice-presidente de Lula. Depois, Michel Temer insistiu, tentou ajudar e escreveu uma carta dizendo que estava sendo desrespeitado, que a Dilma não o considerava como um político, como vice-presidente da República, e se afastou. O Congresso fez o resto em nome da população. Quem faz o impeachment não é o Congresso. Os deputados apenas apertam os botões. Quem faz o impeachment é o povo. E houve uma pressão muito grande e nunca vista no Brasil. Nem contra o Collor de Mello a pressão popular e as manifestações foram tão grandes. Então, de uma vez por todas, foi um processo de impeachment previsto na Constituição, seguindo todos os ritos. E Dilma não é e nunca foi uma representante da mulher, ela era presidente da República eleita por todos e não só por mulheres, né? No mais, eu acho louvável fazer esse tipo de postura de homenagem no Dia Internacional da Mulher. Não vai mudar de uma vez, mas é uma postura que se faz para que no futuro, né, a gente possa andar de lado a lado com as mulheres, sabendo exatamente qual é a competência e qual é a função de cada uma. Ainda não há esse equilíbrio, mas no futuro
haveremos de concluir assim. E aí não precisará mais exatamente destas posturas especiais no Dia da Mulher. Agora você, Thiago Pavinato, diga lá para ver. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a Frente Ampla pela Democracia, que comemorou a vitória de Lula e fez de tudo para que ele saísse vitorioso na campanha de 2022. Esse discurso que a gente acaba de ver foi um discurso, mais um deles falacioso, mentiroso, ou seja, é tanta mentira em cada discurso que eu posso chamar o Lula de pai da mentira. Lula, ele se levanta contra a violência contra as mulheres, mas na semana passada nós vimos atracados no Brasil 2 navios de guerra iraniano, e não só o navio atracado, teve um regabofe, teve uma confraternização, teve uma manifestação de amizade entre Brasil e Irã. Irã, que é uma teocracia totalitária que mata mulheres por não usarem o véu corretamente. Imagine você que defende o direito das mulheres ter que ouvir o seguinte: uma mulher, ela é obrigada a ceder aos desejos sexuais do marido todas as vezes que ele achar necessário. Ele precisa aliviar o seu tesão na sua esposa. E se a sua esposa não faz isso, ela pode apanhar, ela pode ser morta ou ela pode até mesmo ser devolvida, dependendo do segmento da religião. Você acha isso bacana? Você acha isso legal? Você acha isso joia para ter no Brasil? Se você não acha, saiba que isso existe no Irã. Se um véu de uma mulher deixa mostrar mais do que é permitido pela polícia moral, ela pode ser pega, levada, espancada, para ela aprender como uma mulher deve se portar. Você acha isso bacana? Isso é a favor da mulher? Pois é, isso vale no Irã. Você acha que uma mulher, ela deve se casar com aquele que os pais escolhem? Que uma mulher tem que abdicar de todo desejo? Que uma mulher não pode trabalhar sem a autorização do marido? Que uma mulher só presta para ser mãe e servir aos desejos sexuais do marido sempre quando ele quiser, sem dizer: hoje eu estou com dor de cabeça? Se você achar isso legal, você deve ser um eleitor do Lula, porque isso é legal no Irã e é um assunto de outro país, portanto, o Lula respeita. Então, o que é violência contra a mulher? Que tipo de indignação é essa que o Lula tem contra a violência contra a mulher? Ou a mulher iraniana não é ser humano, deve ser um alien, uma coisa, algo tangível, um objeto de propriedade do homem, porque o ser humano é ser humano tanto no Brasil quanto no Irã. E ele volta a falar em golpe em 2016, ele volta a chamar o STF de golpista, ele volta a chamar o Senado de golpista, o Congresso de golpista, e para ele está tudo bem, com a AGU lá, com a sua Procuradoria da Democracia para agir contra a desinformação, que não faz nada contra o rei da desinformação, que é o Lula. Como se o impeachment de 2016 fosse algo contra uma mulher como a Dilma Rousseff, só pelo fato dela ser mulher. Ora, quem conhece a Dilma Rousseff sabe, ela é mais cabrunca do que o mais cabrunco dos homens. Dilma Rousseff não tem nada de fragilidade. Ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher que sabe muito bem se defender. E diz que houve retrocesso no Brasil e, nesta data do 8 de janeiro, ainda lança uma legislação para criar uma multa alta para empresas que não pagam salário igual. Para um homem e uma mulher ocupam o mesmo cargo, tem salário diferente, a multa é alta. Bom, para que essa lei? Essa lei, na verdade, é um desserviço. Ela serve como a Lei Maria da Penha. A intenção é boa, a necessidade é real, mas a Maria da Penha só fez explodir no Brasil o número de feminicídio, porque não há estrutura. Então, esta lei nova, ela ignora que já existe o dano moral a ser julgado pelo juiz do trabalho, e quando há uma discriminação salarial, também há o crime de violência contra a mulher, é um crime novo, está no Código Penal desde 2019, e também é um caso de injúria racial. Portanto, se essas mulheres não são indenizadas por simplesmente terem um sexo diferente, é porque o juiz não aplica direito à penalidade. Ah, mas agora nós vamos fiscalizar. Mais um engano, mais uma mentira. O executivo não fiscaliza. Quem fiscaliza é o Ministério Público do Trabalho. Se não fiscalizou até agora, o que garante que vai fiscalizar daqui por diante? Eu só posso depreender, para concluir, que essa é uma lei que virá para atrapalhar a aplicação de leis anteriores que não eram
aplicadas a contento. Queremos te ouvir também, Alan Gani, vários pontos aí na mesa, né? O presidente chamando mais uma vez o impeachment de Dilma Rousseff de golpe, essa lei para equiparar salários de homens e mulheres. O que nos diz disso tudo, Alan? Bom, vários pontos aí, Brown. Primeiro, boa noite novamente, boa noite ao querido Zé Maria Trindade, ao Mota, ao Pavinato, a nossa querida audiência e um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que nos acompanham. Bom, primeiro, o impeachment foi um processo absolutamente legítimo na sociedade brasileira, onde houve o apoio de instituições formais e informais. Instituições são as regras do jogo e o impeachment ocorreu dentro das regras do jogo. Houve o apoio popular, houve o apoio de várias instituições importantes da sociedade civil, instituições comerciais, empresariais, OAB, entre outras. Passou pelo Congresso Nacional, inclusive mudando o rito, num rito ainda mais difícil, que foi aquilo que foi proposto pelo ministro, ex-ministro do Supremo, o Celso de Mello, a votação nas duas casas para seguir ao Senado Federal. Antes só precisava da votação na Câmara dos Deputados para seguir ao Senado Federal, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com interferências do Supremo na formação das comissões. Houve tudo absolutamente dentro do rito constitucional. Talvez a única coisa que não aconteceu dentro do rito constitucional foi justamente a decisão final, onde houve o impeachment da Dilma, mas houve a preservação dos direitos políticos, rasgando ali a Constituição claramente, porque a Constituição era muito clara que se houvesse o impeachment, deveria também ocorrer a perda dos direitos políticos. E fazer um ataque, então, num ato claramente constitucional, claramente que ocorreu dentro das 4 linhas da democracia, e aí isso não é um ato antidemocrático? Ninguém vai falar com o presidente Lula essa fala, por muito menos durante as eleições. Nós assistimos a formadores de opinião, a veículos, a menção a fatos, a censura, a menção a fatos. Censura a opinião, inibição temporária, como vocês queiram chamar, já é horroroso, né? Aliás, a minha diferença para a esquerda é que eu não iria censurar. Dentro de uma democracia, o Lula pode falar, embora eu não concorde com esta fala, mas eu não vou dizer que é antidemocrático e vou censurar. Isso faz parte da democracia, por mais que eu ache que a fala não tenha o menor sentido, mas por muito menos nós vimos formadores de opinião sendo censurados justamente por falar da ligação do Lula ou do apoio do Lula a regimes socialistas, ditatoriais, né? E aí, regimes muitas vezes onde as mulheres não têm os seus direitos preservados, como bem mencionou o Pavinato. Portanto, isso é um festival da hipocrisia que vem justamente do homem que um dia falou que as ministras do Supremo, né, deveriam ter alguém ali, entre aspas, com um grelo duro. Shame on you. Segundos. Manda ver, pra ver. Quando a Tebet fala que o Lula tem alma feminina, pergunta de quem? Odete Reutemann, Nazaré Tedesco ou da Carminha? Num assunto tão sério, ele chamar o opositor de bozo, eu só posso concluir que ele é um palhaço. Você, Roberto Mota, diga lá, Mota. Dizem que o socialista é aquele cara que ama a humanidade, mas odeia o próximo. Eu acho que é a mesma coisa que a gente pode dizer em relação à mulher, né? Aqui no Brasil criaram até o crime de feminicídio. Mas essa turma que fala de proteger e apoiar as mulheres é a mesma turma que criou uma lei, eu já falei isso aqui e vou falar até que isso mude, é a mesma turma que criou uma lei que permite que um estuprador condenado tenha no presídio direito à visita íntima. Todos os dias, mulheres no Brasil são vítimas de crimes bárbaros que seguem impune, porque a impunidade é a regra no Brasil. No Dia Internacional das Mulheres, eu quero fazer uma homenagem
a todas as mães que moram em áreas dominadas pelo crime, especialmente aqui no Rio de Janeiro. São mais de 1.400 favelas, onde a polícia está proibida de operar. Eu homenageio essas mães que, apesar de tudo, tentam criar os seus filhos como cidadãos decentes, apesar dessa ameaça diária do tráfico de drogas. E elas ainda têm que ouvir declarações de ministros que são inacreditáveis. Agora, vamos voltar ao assunto principal. Essa palavra golpe, que a gente tem escutado muito ultimamente, né? Às vezes parece que eles querem dizer uma coisa, às vezes parece que querem dizer outra. A gente fica desconfiado que eles estão usando essa palavra golpe por pura conveniência política. Por isso, para esclarecer de uma vez essa questão, eu fui à fonte de conhecimento mais moderna, meus amigos. Eu fui ao ChatGPT, que é o mais avançado sistema de inteligência artificial disponível para todo mundo. Eu fui lá e perguntei ao ChatGPT o que é, afinal, um golpe de Estado. E ele me respondeu: um golpe de Estado é a tomada ilegal do poder por uma facção, geralmente usando a força ou a ameaça de violência. Geralmente, um golpe de Estado envolve o uso de forças armadas para assumir o controle do governo. Bom, com essa resposta, eu fiquei pensando, não foi isso que ocorreu no impeachment da ex-presidenta, mas para deixar absolutamente claro, eu perguntei ao ChatGPT, o impeachment da Dilma foi golpe? Olha o que é que o ChatGPT respondeu. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um processo legal e constitucional realizado de acordo com as leis e a Constituição brasileira. O processo foi iniciado pelo Congresso Nacional com base em acusações de irregularidades fiscais e financeiras no governo da ex-presidente. Embora tenha havido discussões e divergências políticas em torno do processo de impeachment, a decisão final foi tomada pelo Congresso Nacional, seguindo as regras estabelecidas pela Constituição do Brasil. E aí conclui o ChatGPT, o sistema de inteligência artificial mais avançado que existe. A conclusão dele foi, portanto, o impeachment de Dilma Rousseff não pode ser considerado um golpe de Estado.